Ai, gente, me perdoe. Eu acredito. Não quero induzir ninguém a acreditar no que eu acredito. São como canal de transporte. Olha que interessante, eu não sabia disso. Eles são médiums. Ela escreveu, me pede para escrever isso. Bom, tudo que estou contando serve para embasar o que vou contar. Tenho minha religião e minhas crenças formadas. E sei do que estou falando. Experiências sobrenaturais me acontecem a todo tempo, a todo momento. Acredito de graça. Eles nunca concordaram com médiuns que cobram para atender alguém. Ou que exploram os filhos, né? Filhos que eu digo são os filhos de fé, pessoas que frequentam esses lugares. Ou que exploram de alguma forma. Afinal, isso é um dom e não é trabalho. Não é um trabalho. Todos nós temos um trabalho para ganhar dinheiro, pois precisamos disso para viver. E sempre arrumamos um tempo para fazer nossas orações e ajudar os nossos irmãos, os filhos de fé. Dito isso, meus pais já trabalharam em alguns centros, mas quando as coisas começaram a seguir por um caminho errado, eles pararam. Mas quando as coisas começam a seguir por um caminho errado, eles param e fazem os trabalhos espirituais em casa mesmo. Atualmente, estamos desenvolvendo alguns filhos aqui em casa. Temos a gira, que é esse desenvolvimento, o trabalho, que é onde tomamos passes energéticos e pedimos ajuda para os problemas, e no final, o estudo, que é necessário aos que estão se desenvolvendo. Ana, um adendo. A gira é uma fase de preparação para os médiuns que estão desenvolvendo o dom da incorporação. Eles precisam sentir as vibrações dos seus guias. Afinal, temos 7 linhas na Umbanda e eles precisam firmar a cabeça e reconhecer cada um deles. Há médiuns que se desenvolvem em meses e alguns que levam anos, mas isso é necessário para que tenhamos bons médiuns para trabalhar. Enfim, tudo isso é feito aqui em casa mesmo, em um determinado dia da semana. Sendo assim, pode considerar que o quintal da minha casa é um terreiro. Bom, Ana, durante todos esses anos, muita gente já veio aqui em casa. Uns vêm até hoje, outros nunca mais eu vi. E a maioria aparece de vez em quando. Minha mãe é muito boa, não nega ajuda para ninguém, por mais torta que a pessoa seja. Se estiver precisando, lá está a minha mãe, benzendo, fazendo uma oração, pedindo auxílio espiritual, enfim, ajudando como pode. Muitas pessoas com energia ruim já passaram por aqui, mas esse ar pesado não fica aqui em casa, porque os guias de meus pais cuidam disso e não deixam nada com a gente. Isso sempre acontece quando os médiuns são firmes e fortes e quando o terreiro está bem firmado. Eu mesma já cheguei em casa com o corpo carregado. Isso acontece porque às vezes é difícil enxergar tanta maldade, sabe? Eu fico triste e acabo me contaminando. Mas minha mãe e meus guias protetores me ajudam. Hoje em dia já aprendi a controlar melhor. Vou contar uma das vezes que fiquei mal. Eu trabalhava em um lugar e eu tinha uma supervisora. Desde quando fiz entrevista com ela, senti algo estranho, uma energia esquisita e um cheiro desagradável. No dia eu não dei bola. Era perto da hora do almoço e eu achei que ela estava com mau hálito por estar há um tempo sem comer. Isso é normal do corpo. Mas me senti incomodada com ela. Durante toda a entrevista, Enfim, fui contratada. No primeiro dia que fui trabalhar, achei estranha a cor da pele dela. Era acinzentada, cor que eu não havia reparado dias antes. E aquele cheiro novamente, às 9 da manhã. Aquele cheiro novamente às 9 da manhã. Era estranho demais, mas mesmo assim resolvi deixar isso de lado. Essa supervisora trabalhou comigo nos meus 3 primeiros dias e aquela cor acinzentada e o cheiro continuavam. Passava o dia com dor de cabeça, mas sempre que saía de lá a dor passava, como por mágica. Depois desses 3 dias, ela foi trabalhar em outra unidade da rede.
E passaram mais ou menos uns 2 meses sem ela voltar. Um dia, durante o percurso para o trabalho, eu ia de ônibus. Passando perto de uma igreja, eu me senti triste e comecei a chorar. Sem explicação, Ana. Chorava sem parar. As lágrimas rolavam sem que eu quisesse. Tentei me acalmar, mas eu não conseguia. Desci do ônibus e caminhei até o meu local de trabalho. Eu sempre chegava uns 20 minutos antes de abrir. Então, me sentei na frente de uma loja e lá continuei chorando. Minha gerente chegou, eu gosto muito dela e temos amizade até hoje. Ela ficou preocupada e quanto mais me perguntava, mais eu chorava e soluçava. Dizia ela que eu não aguentava mais tanta maldade. Depois de cerca de meia hora, serenei um pouco, chorando ainda, mas sem soluçar. Eis que o telefone do estabelecimento toca. Era ela, a supervisora, avisando que estava a caminho. Ana, senti uma dor tão forte no meu peito, me desesperei de novo. Minha gerente entendeu o que estava acontecendo. Eu estava assim por causa da supervisora. Depois que comecei a trabalhar lá, ouvi algumas histórias envolvendo ela. Não era tão boazinha como queria aparentar, não. Enfim, minha gerente me dispensou aquele dia. Cheguei em casa mal, tive febre e muita dor de cabeça. Quando minha mãe chegou, contei para ela o que houve e o que tinham se passado nos 3 dias em que comecei a trabalhar. Minha mãe me deu uma bronca, porque estava relaxada e não cuidava direito do meu lado espiritual. Depois daquele dia, fiquei mais atenta. Minha mãe me benzeu e acendemos uma vela para o meu anjo da guarda. Depois disso, eu melhorei. A supervisora passou aquele dia no estabelecimento, mas não iria voltar no outro dia. Então, no dia seguinte, fui trabalhar. Bem, como se nada tivesse acontecido, mais alguns meses passaram. Acho que fui trabalhar bem, como se nada tivesse acontecido. Deixa eu só monitorar aqui, pessoal, se tá rolando, né? Porque fico com medo de travar e eu ir. Enfim, mais alguns meses passaram e ficamos sabendo que a supervisora iria passar 2 semanas com a gente por conta de uma promoção. Ana, cheguei a pensar em pedir as contas. Achei que eu não ia suportar. Fui para a cozinha tomar um café e então ouvi do meu lado. Vai sim. Era algum dos meus amigos espirituais me dizendo que eu iria sim aguentar aquelas 2 semanas. E eu me revigorei. Eu não podia me deixar bater. Precisava do emprego. No outro dia, acordei cedo e acendi uma vela pedindo proteção e fazendo uma prece. Acendi uma vela pedindo proteção e fazendo uma prece. Tomei um banho de proteção para o corpo e fui trabalhar. Não sentia mais dor de cabeça, mas ainda sentia aquele cheiro estranho e a via com cor acinzentada. Cheguei a pensar que ela tinha algum problema de pele. Um dia almoçando, eu almoçava lá mesmo, minha gerente entrou na cozinha e eu perguntei para ela se a supervisora tinha algum problema de pele ou se tinha sofrido algum acidente, sei lá. Ela riu e me perguntou por quê. E eu disse que a pele dela era estranha, acinzentada. Minha gerente arregalou os olhos e me disse que eu estava doida. A supervisora era da minha cor. Eu sou branca, Ana. Eu não acreditei. Como assim? Eu enxergava a mulher cinza e ela era branca? Eu estava ficando daltônica ou maluca? Eu tinha certeza que aquela mulher era cinza. Bom, fiquei com aquilo na cabeça, mas não comentei mais nada. À noite, em casa, pensando nisso, eu me lembrei de uma vez que li em um livro sobre a aura das pessoas e as cores em que elas se apresentavam. Cores mais claras são auras mais limpas, como a das crianças, e as auras mais escuras, que são geralmente de pessoas com maldade no coração. E foi então que me toquei. Estava vendo a aura dela. Não a cor da pele, mas a cor da aura.
Como estou me desenvolvendo, às vezes a minha visão se confunde, e foi isso que aconteceu. Bom, nunca a enxerguei com a cor de pele dela mesmo, sempre cinza, e o cheiro não passou. Alguns meses depois, lendo um livro, descobri que o cheiro também era espiritual, no caso dela, pela maldade. O cheiro era desagradável. Os dias foram se passando e eu acabei me acostumando. Afinal, tínhamos que trabalhar no mesmo espaço. Então, como a conversa durante o dia é inevitável, às vezes passamos a tarde toda conversando. Éramos 4 mulheres, então assunto não faltava. Cheguei a pedir perdão a Deus, porque depois de uns dias de conversa, acabei até gostando dela. Achei que estava julgando sem saber, mas depois descobri que não. Em uma tarde de conversa, chegamos no assunto religião. Eu não gosto de conversar sobre isso, porque algumas pessoas são ignorantes e se começam a ofender a minha religião, eu fico brava. Não julgo e nem falo mal da religião de ninguém, por isso não admito que falem mal da minha. Tentei sair do assunto, mas não teve jeito. Ela, a supervisora, queria falar daquilo, então cedi. Falamos sobre religião. E ela dizia que ia à igreja todo domingo, que tinha muita fé e que Deus a livrou de muitas coisas. Deus isso e Deus aquilo e Deus... Enfim, falou muito de Deus. Foi nesse dia que a minha dor de cabeça voltou e eu a sentia falando de Deus com sarcasmo ou ironia, como se ela estivesse debochando. O cheiro desagradável invadiu meu nariz. Achei que eu fosse vomitar ali mesmo. Minha gerente percebeu e cortou o assunto, me chamando para tomar uma água. Ela não perguntou o que era, mas sabia que era espiritual. Naquela tarde, o cheiro dentro da loja era insuportável e eu fui diversas vezes até a porta para fugir daquilo. Sempre mentalizava para aquilo passar. Na hora de ir embora, melhorei. Depois disso, comecei a reparar nas atitudes da supervisora, sempre com um ar de superioridade, desfazendo-se de outros funcionários da rede e falando mal de muitos, principalmente de uma moça que trabalhava no RH da empresa. Dessa, ela falava com raiva, com ódio, como se a moça fosse um monstro. E em meio a essas maldades que ela falava e fazia, também falava de Deus. 2 semanas viraram quase 1 mês e meio. Depois disso, ela foi para outra unidade e não voltou mais à nossa loja. Mas sempre ficávamos sabendo de alguma picuinha que ela fazia para a dona da rede para tentar prejudicar alguém. Era uma pessoa má, que sempre falava de Deus e que ia à igreja. Era esse o ponto que eu queria chegar. Só para finalizar, de um tempo me desliguei da empresa e de um tempo para cá me desliguei da empresa e não tive mais contato com a supervisora. Apenas com a minha gerente, que é a minha amiga, e nos falamos todos os dias. Então, Ana, contei esse episódio da minha vida porque eu queria chegar no ponto de que muitas pessoas falam de Deus como se ele fosse uma pessoa qualquer ou até um objeto. Tratam a religião e a igreja. Aqui falo englobando todas as religiões e todas as igrejas representantes de cada uma. Enfim. Tratam a religião e a igreja como se fosse um compromisso qualquer e só. A mensagem que quero passar a todos é que nenhuma religião salva. O que salva é a fé. Não adianta ir na igreja todo domingo, ou seja lá que dia for, e agir com maldade no dia a dia. Não adianta falar no nome de Deus e desprezar quem te rodeia, ou se achar melhor que os outros. Precisamos praticar a fé todos os dias, e a fé não está na igreja ou em alguma casa. A fé está no coração, nas ações. Exercitar a fé nada mais é do que exercitar o amor. Precisamos nos vigiar. Ninguém é 100% amor o tempo todo. Todos nós temos momentos difíceis, passamos por tempestades na vida e temos dúvidas. E nenhuma religião vai tirar esses momentos turbulentos da nossa vida.
Mas quando temos fé, se torna mais fácil passar por isso. Ana, tenho muitas outras coisas para contar. Fatos sobrenaturais que acontecem comigo o tempo todo. Mas fica para outra oportunidade, porque já me estendi demais. Peço desculpas pelo relatão, mas vale a pena levar essa mensagem para todos os assombrados. Peço que lembre novamente que não estou tentando convencer ninguém e nem converter ninguém à minha religião. Essa é uma tentativa de resgatar a fé das pessoas. Acreditem no que for. Espero que gostem do relato, Ana. Um grande abraço a todos e beijo nos pequenos lindos. Até o próximo relato. Obrigado por contar o meu relato. Tá. E é isso, galera. Não é interessante mesmo? Pois não é mesmo que vemos coisas assim o tempo todo? Muitas pessoas usam Deus como bengala, digamos assim. Não sei, sabe? Por exemplo, se eu falar que eu vou na igreja, se eu falar de Deus o tempo todo, automaticamente as pessoas vão me ver como uma pessoa boa e vão confiar em mim. Cuidado, tá? Existem julgamentos, pré-julgamentos ruins, né? Que às vezes você vê uma pessoa falar, aquela lá, não sei o quê. E no fim, quando você vai conhecer melhor a pessoa, você vê que não é nada disso, é uma pessoa boa. E tem pré-julgamentos bons demais antes, que você olha e fala, não, essa pessoa deve ser ótima, deve ser uma pessoa boa, uma pessoa... Quando você vai conhecer direito, você fala, não é não. Então, esse final, isso daqui que ela disse também acho, não tá em lugar... Não tá numa religião, não tá dentro. E Jesus falava disso, gente. Ele falava que o negócio estava dentro da gente. Que não é nenhuma... Tem alguma passagem, uma coisa que fala isso, que não é nada de pedra, minha casa não é um reino de... Enfim, tá dentro da gente. E não condenando, não tô falando que agora ninguém mais precisa ir pra igreja, ninguém precisa... Mas cuidado pra isso, não sobrepor o seu dia a dia. Eu já conheci pessoas que iam na igreja assim 4 vezes por semana, mas aí deixava os filhos sem janta, deixava os filhos na rua, sem banho, sem janta, porque precisava ir pra igreja. Entendeu? É isso. Você tem que... Primeiro é o amor, gente. O amor. Cuida dos seus. Aí, lógico, é interessante, é legal, é bom você estudar, você escutar uma palavra boa, você... Né, não tô falando que é ruim, ela também não tá. Mas não deixe que isso sobreponha, por exemplo, o seu amor ao próximo. Às vezes você passa por cima de uma coisa que é mais importante, como os seus filhos, Aí fala, não, Deus tem que estar em primeiro lugar, depois... Sim, mas Deus em primeiro lugar não significa a igreja. Bom, essa é a minha opinião também, gente. Meu Deus, como ela disse, falar de religião é uma porcaria. Porque já veio um monte. Não, por que isso, por que aquilo? Enfim, a morada somos nós, tá? E a gente tem que cuidar dessa morada, desse coração, né? As atitudes e tudo mais. Tratar bem as pessoas, amar ao próximo e assim é. Tá? Cuidado. Eu falo igreja, como ela disse aqui, igreja, mas envolvendo tudo, todas as religiões, sabe? É tudo. É o que eu falo, são pessoas. O problema é que são pessoas, existem pessoas ruins. Não, né? O problema está dentro do coração das pessoas. Então, é isso. Deixem aí suas opiniões e vamos continuar. Esqueci de ligar o ar. Por isso que eu tô com calor, gente. Olha, não é interessante? Vamos aqui dar uns beijos pra galera.